Fala galera ligada no Pautas e Táticas, hoje é papo de bar, tá? Vou até pegar minha gelada aqui, que aqui no Rio o calor tá sensacional. Só pra gente ficar mais no clima, que hoje não vai ser um vídeo, um tema tão sério assim, eu vou falar dos jogos que mais me marcaram na vida. E pra isso eu fiz duas listas, ia ser só um top 5. Não vai ser um top 10, mas eu fiz duas listas. Uma lista que só como torcedor, né, do Botafogo, como vocês podem ver, quem ainda não me conhece, quem é novo no canal, quem ainda não é inscrito, mas espero conquistar a sua inscrição. Os mais antigos sabem, sou botafoguense. E vou listar aqui os 5 jogos do Botafogo que mais me marcaram como torcedor e também 5 jogos em geral, seja qual equipe for, que me marcaram como amante de futebol que sou e que me inspirou para ter um canal como esse, para escolher a profissão de jornalista esportivo. Mas hoje é mais uma conversa de boteco mesmo. Então, like já tá dado, inscrição já tá feita. Bora começar a nossa lista e o nosso papo de bar de hoje, beleza? Vou começar com a lista mais clubista, beleza? Com os jogos do Botafogo. Se não te interessar, você não for botafoguense, não quiser saber a minha lista, vou deixar a minutagem aqui abaixo para você passar esse primeiro momento do vídeo e só para a parte que te interessa. Eu vou aqui numa ordem cronológica, beleza? 2007, semifinal da Taça Rio, Botafogo e Vasco. O jogo foi 4-4. Naquele jogo, o Romário jogava no Vasco, estava na expectativa de fazer o seu milésimo gol justamente contra o Botafogo. Abriu o placar e ampliou o placar, né, com 4 minutos, com 2 minutos na verdade. Já estava 2-0 para o Vasco. Aos 4, o Botafogo fez o primeiro, diminuiu para 2-1, então com 4 minutos de jogo já estava 2-1 nessa partida. Depois o Botafogo empata, o Vasco faz o terceiro. Nesse terceiro gol, se eu não me engano, Jorge Luiz, jogador do Vasco, tenta levantar a bola, o Romário se joga de peixinho para tentar cabecear, quase toca na bola, mas é gol realmente do Jorge Luiz. O Botafogo empata e vira ainda no primeiro tempo. Toma o gol no finalzinho ali do segundo, aos 37. 4-4, o jogo vai para os pênaltis, mas o Botafogo consegue a vitória e a classificação para a final do segundo turno daquele estadual. Depois ele conseguiu vencer o turno, foi para a final, acabou sendo derrotado. Mas esse jogo, esse 4-4, pela forma maluca que as coisas aconteceram, o placar gigante, né? 8 gols. Esse início de jogo extraordinário, com o Botafogo perdendo o jogo por 2-0 com 2 minutos de partida. Tudo isso me marcou para sempre. O jogo de 2007 ficou na minha memória até hoje. Depois a gente avança 3 anos no tempo, também de um jogo de estadual. Essa vez uma final de Taça Rio, mas que valia como a final do campeonato para o Botafogo, que já havia vencido a Taça Guanabara, então vencendo a Taça Rio, liquidaria o campeonato. E a final foi contra o Flamengo. Contexto da época, 2007, 8 e 9, a final do estadual foi entre Botafogo e Flamengo, e o Flamengo ganhou as 3. Então em 2010, o Botafogo foi à forra, abriu o placar com o Herrera de pênalti, sofreu um empate, se eu não me engano, o gol do Wagner Love. Depois, o Louco Abreu, de pênalti, meteu aquela cavadinha, virou o jogo e ainda houve tempo pro Adriano do Flamengo perder um pênalti, o Jefferson pegou. Nasci ali um grande ídolo, um dos meus grandes ídolos, talvez o meu maior ídolo que eu vi jogar no Botafogo, que é o goleiro Jefferson. E o Botafogo encerrou, né, aquela enhaca de perder sempre pro Flamengo nas finais de estaduais recentes e conseguiu ir à forra nesse ano, ganhar o campeonato os 2 turnos seguidos. Agora vamos para 2014, Botafogo e Ceará. Na verdade, Ceará e Botafogo, segundo jogo das oitavas de final de Copa do Brasil. O Botafogo havia perdido no Maracanã por 3-2 para a equipe do Ceará e foi para lá precisando vencer por 2 gols de diferença ou por um gol de diferença, marcando pelo menos 4. E foi exatamente o que aconteceu, mas da maneira mais maluca possível. Abrimos o placar, fizemos 1-0, tomamos a virada, 2-1, empatamos. Assim acabou o primeiro tempo. 3-2 para o Ceará. Ali na metade do segundo tempo, teve um momento do jogo também que teve um apagão, eu me lembro disso muito bem. Eu me lembro que simultaneamente o Flamengo jogava com o Coritiba na Copa do Brasil e havia perdido por 3-0 a primeira partida. Como teve um apagão no jogo do Botafogo, o jogo do Flamengo terminou antes. E o Flamengo devolveu os 3-0 e se classificou nos pênaltis. Então tava todo mundo zoando na rua, os flamenguistas, né? Obviamente a maioria aqui no Rio. Que o Flamengo tava conseguindo se classificar e o Botafogo tava sendo eliminado, perdendo naquela altura 3-2 de novo pro Ceará. E aí no finalzinho do jogo,
90 mais 5, gol do Botafogo, empata. Até então não valia de muita coisa. 90 mais 6, último lance do jogo, zagueiro André Bahia, canhoto, me chuta de fora da área com a perna direita, acerta um ângulo e marca. 4-3, Botafogo classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Cara, eu não acreditei, fui aforra nesse dia, fui pra janela, gritei. Meu tio flamenguista na época morava na casa de baixo, também ficou rindo pra caraca. E, cara, foi muito marcante, foi muito bom. Esse jogo me marcou muito. 4-3 pro Botafogo em cima do Ceará e foi um jogo de Copa do Brasil. Agora um jogo de Libertadores, e esse eu tava presente, 2017, Botafogo e Atlético Nacional. Esse também tem uma historinha relacionada ao Flamengo, porque o Flamengo tinha sido eliminado no dia anterior e faltava ainda uma rodada pro grupo do Botafogo terminar. Não sei porque a Conmebol encerrou o grupo do Flamengo primeiro, ainda faltava 2 rodadas, né, pro grupo do Botafogo se encerrar, mas o Flamengo já havia sido eliminado. E eram os 2 únicos times cariocas presentes naquela Libertadores. E o Atlético Nacional era o atual campeão continental, então era um jogo muito difícil pro Botafogo ganhar, mas vencendo já estaria classificado. Eu cheguei nesse jogo com 2 amigos atrasado, o jogo já havia começado, foi um jogo tenso até o final, e eu não lembro exatamente em que minuto do segundo tempo, mas o gol sai no segundo tempo, talvez na metade ou um pouco antes da metade. Rodrigo Lindoso faz a jogada e Rodrigo Pimpão, ele mesmo, faz o gol do jogo. 1-0, Botafogo classificado. E, cara, foi o melhor pós-jogo da minha vida. Por isso que ele foi tão marcante, porque a gente zoou muito o Flamengo, a gente comemorou a nossa classificação para a próxima fase, e a gente ficou muito tempo no estádio depois que o jogo acabou. Então, assim, foi muito marcante para mim essa classificação, porque o Botafogo, a partir dali, era o único carioca presente na Libertadores, ainda avançou mais uma fase, acabou sendo eliminado nas quartas pro Grêmio, um jogo que eu não superei até hoje. E um jogo mais recente, um jogo de 2021, nesse eu estava presente no estádio, mas trabalhando. Botafogo e Operário pela Série B, foi o jogo do acesso. O Botafogo começa perdendo aquela partida e vira. E, cara, aquele jogo, independentemente de qualquer coisa, já seria muito marcante para mim, porque foi o primeiro jogo que eu estava fazendo in loco do meu clube de coração. Eu já havia feito outras partidas do Vasco, do Fluminense, mas do Botafogo era a primeira. E era um jogo muito importante, era um feriado, segunda-feira, muito calor, estádio lotado. E eu estava no setor oposto ao lado que normalmente, né, no Hilton Santos fica mais cheio, que é o setor leste. Então a nossa transmissão, né, a nossa tribuna, fica no setor oeste. Quem é do Rio de Janeiro conhece o estádio Newton Santos, sabe do que eu tô falando. Então, quando o Botafogo faz os gols e a torcida explode na minha frente, eu trabalhando, tendo que ficar um pouco mais contido, o olho cheio d'água de emoção e de alívio também, e também de agonia de não poder vibrar e comemorar com a galera, me manter frio e tal, mas mesmo assim, no final da transmissão, eu tava de repórter nesse dia, eu fiz um longo desabafo. Quem quiser ir no meu Instagram, @Nicolas_F Martins, vou deixar aqui embaixo. Quiser ver lá, tá lá, pode procurar no feed, meu Instagram é aberto, vai ter lá esse desabafo que eu fiz, né, ao longo da transmissão, no fim da transmissão, na verdade, um desabafo falando como torcedor, mas sem sair da figura do jornalista. Então foi um jogo que me marcou muito. Coloquei aqui essa lista na ordem cronológica, então, Botafogo 4, Vasco 4, 2007, Botafogo 2, Flamengo 1, 2010, Ceará 3, Botafogo 4, 2014, Botafogo 1, Atlético Nacional da Colômbia 0, 2017, Botafogo 2, Operário 1, em 2021, beleza? Deixa eu molhar aqui a palavra mais uma vez. Agora vamos trocar de lista, né? Uma lista mais abrangente, de outros jogos, de outras equipes, não só de equipes que eu torço. Eu queria fazer um outro top 5, né? Mas vou acabar citando um sexto jogo, que é um jogo que eu também estava torcendo, um jogo da seleção brasileira, e é um jogo que me marca muito, que o Brasil perde a eliminação na Copa de 2006, 1-0 para a França. Gol de Thierry Henry, que é um dos meus grandes ídolos. Eu já gostava muito do Thierry Henry na época, e ter perdido com um gol dele. Muita gente criticava o Roberto Carlos no lance também, que foi injustiçado. Eu também era muito fã do Roberto Carlos, então fiquei puto 3 vezes, né? Tomar gol de um ídolo, ver um outro ídolo criticado e a seleção brasileira perdendo. Foi a primeira vez que eu chorei com a seleção brasileira numa eliminação. Então esse jogo aí eu coloco assim como uma menção, mas fora dessa lista aí de 5,
mas também precisava ser citado porque a gente não cita só vitória, né? Tem que citar derrota também. Mas não quis citar nenhuma derrota do Botafogo, não, que o Botafogo já perde muito aqui, ele tem que ganhar na maioria das vezes, pelo menos, né? Então vamos lá. 2011, Santos 4, Flamengo 5. É um jogo que eu tava secando, naturalmente. Eu tava em Niterói, viajando, tava com os tios, uns primos, assistindo o jogo também. Alguns flamenguistas, outros não. É um jogo que o Santos, campeão da América, com o Neymar e companhia, e o Flamengo com o Ronaldinho Gaúcho, principalmente liderando aquele time, Thiago Neves também na equipe. E o jogo começa avassalador pro Santos, jogo na Vila Belmiro. O Santos abre o placar, faz 3-0. O Neymar faz aquele golaço que ninguém entendeu muito bem ainda como é que foi aquele drible no Ronaldo Angelim. E o Flamengo empata ainda no primeiro tempo, né? Com gol de Ronaldinho, com gol de Thiago Neves. O David, que havia perdido um gol inacreditável também, deixa o dele. No segundo tempo, o Santos volta a ficar na frente, né? Marca mais um gol, se eu não me engano, também foi com o Neymar. E o Ronaldinho Gaúcho faz outros 2 gols, um deles com aquela cobrança de falta por baixo da barreira, bem característica dele. Então foi um jogo extraordinário no quesito nível técnico. Teve 2 grandes personagens de cada lado, né? O Neymar e o Ronaldinho Gaúcho marcando hat-trick. O golaço do Neymar que ganhou até o prêmio Puskás. O placar inacreditável, 5-4. A forma que o Flamengo virou, né? 3-0. Por mais que minha secada não deu certo, mas foi um jogo que me marcou bastante. Acho que dentro do futebol brasileiro foi o melhor jogo que eu vi na minha vida. Beleza? Agora a gente passa 2 anos no tempo e vai para a Europa. Para um jogo que eu também estava torcendo, mas dessa vez para o meu clube europeu, né? O Bayern. Champions League, jogo de ida, semifinal 2012 e 2013, 4-0 no Barcelona, um jogo perfeito do Gigante da Baviera contra o Barcelona, que ainda tinha Messi, ainda não tinha o Neymar, não tinha Suárez, não tinha esses grandes craques, não tinha mais o Guardiola, né, que estava justamente naquela temporada vivendo um período sabático para assumir o Bayern na temporada seguinte, né, o Tito Villanova, falecido Tito Villanova, que Deus o tenha, era o técnico do Barcelona, mas o Bayern amassou. Nossa, não tem nem palavras para dizer. Cara, foi a melhor atuação do Bayern que eu vi na minha vida, e olha que eu já vi o Bayern ganhar de 8, de 7, de 8-2 contra o próprio Barcelona, mas esse 4-0 foi sensacional. Robben metendo gol, Mário Gomes, Ribéry metendo caneta no Messi também em lance importante na partida, então esse jogo também me marcou bastante. Bayern 4, Barcelona 0 na Champions, 0-12-0-13. Agora falando de uma vitória do Barcelona, né, contra seu arquirrival, o Real Madrid, um 4-3 em 2014, no ano seguinte, já com o Neymar no time, inclusive. Jogo no Santiago Bernabéu, válido por La Liga, né? O Barcelona abre o placar com o Iniesta, faz 1-0, toma virada com 2 gols do Benzema, empata ainda no primeiro tempo com um gol do Messi que ele provoca a torcida, né, do Real Madrid atrás do gol, aí tem uma confusão, né? O Pepe dá peitada no Fábregas e tudo mais. E aí o segundo tempo, vários gols também e todos de pênalti, né? O Cristiano Ronaldo volta a colocar o Real Madrid na frente e depois o Messi marca 2 gols de pênalti, vira pro Barcelona. E o pré daquele jogo dava o Real Madrid como muito favorito, foi o time de La Décima, foi um time muito marcante pra mim. E jogava em casa, então todo mundo tava vislumbrando até uma goleada do Real Madrid. E o jogo, com o roteiro que teve, com as confusões, com virada pra cá, virada pra lá, os craques marcando gol, Messi metendo hat-trick, 2 gols de pênalti, ele que vinha naquela fase de perder bastante pênalti, mas conseguiu marcar também. Então foi um jogo que me marcou bastante. Real Madrid 3, Barcelona 4, La Liga de 2014. Nenhum dos dois foi o campeão, né? O campeão foi o Atlético de Madrid na última rodada, inclusive, contra o Barcelona. Mas o Real foi o grande time daquela temporada porque ganhou Champions. E é essa exatamente a partida que a gente vai citar agora. Real Madrid 4, Atlético de Madrid 1 na final da Champions League de 2014. Eu estava fazendo um curso pré-vestibular na época e o jogo foi durante uma das aulas. Eu tive que assistir o jogo, né, num celular. Não façam isso, vocês que são vestibulantes, prestem atenção na aula, não importa qual é o jogo que tá passando. Mas cara, o meu amor pelo futebol falou mais alto. Final da Champions, um clássico de uma cidade importante. Real Madrid não chegava na final há muito tempo, né, contra o Atlético podendo fazer a história. O Atlético abre o placar e mantém até o minuto 93 aquele 1-0, até que o Sérgio Ramos faz aquele gol de cabeça, empata o jogo, leva para prorrogação, e é esse o fator preponderante para eu colocar
esse jogo na minha lista. A forma como o Real Madrid empatou no finalzinho mostra o que é o madridismo realmente. E aí engole, né, o Atlético psicologicamente destruído no segundo tempo. O Real Madrid tem mais qualidade técnica também. E aí Marcelo fez gol, Gareth Bale fez gol, Cristiano Ronaldo fez gol e o Real Madrid consegue a Champions com essa goleada, né? Foi uma partida bem difícil até os últimos instantes do tempo normal. Na prorrogação, o Real Madrid acaba engolindo o Atlético e levantando lá 10ª. E eu não poderia deixar de citar a grande final de Copa do Mundo que a gente viu há pouco tempo, 2022, Argentina 3, França 3. Um jogo que coroa, né, o Messi, o melhor jogador dessa geração, finalmente como campeão do mundo, num confronto individual com o Mbappé. A Argentina abre 2-0 e até os 70 era muito superior à França, e o Mbappé decide colocar o jogo no bolso, entre aspas, porque ele faz o primeiro gol de pênalti, recoloca a França no jogo, pouco tempo depois faz um golaço, empata o jogo, leva para prorrogação. Fica aquela disputa de artilharia também entre Messi e Mbappé. São dois cracassos, os dois melhores jogadores da Copa. A gente sabia que quem vencesse a Copa iria ser considerado o melhor jogador da Copa, e os dois ainda estavam brigando pela artilharia durante o jogo, né? Uma hora o Messi fazia gol e ele ficava na frente, o Mbappé fez 2, se recolocou na frente. Na prorrogação, o Messi recoloca a Argentina na frente, passa o Mbappé de novo na artilharia, e aí o Mbappé volta a colocar a França no jogo, empata o jogo novamente, 3-3. Olha que final de Copa do Mundo, espetacular. O jogo vai para os pênaltis e a Argentina acaba derrotando a França. Não foi o placar que eu queria, não foi o resultado que eu queria, mas acaba que para a história do futebol a gente merecia ver, e o Messi merecia ter vencido uma Copa do Mundo. O Mbappé já tem a dele, a geração da França é muito boa, era atual campeã, mas do jeito que foi sensacional, foi a melhor final de Copa do Mundo que eu vi, para não dizer que é da história, e provavelmente é, na minha opinião é. Então eu sou um privilegiado por ter visto esse jogo, e esse é o meu top 5 de jogos alheios aos do meu time de coração que mais me marcaram. Santos 4, Flamengo 5 em 2011, Campeonato Brasileiro. Bayern 4, Barcelona 0, Champions League 2012-2013. Real Madrid 3, Barcelona 4, La Liga 2014. Real Madrid 4-1 no Atlético de Madrid, final da Champions 2013-2014. E Argentina e França 3-3, com a Argentina vencendo nos pênaltis, né, final da Copa do Mundo de 2022. Então o que vocês acharam dessa lista? Qual é o seu top 5, o seu top 10? Da forma que você quiser, os jogos que mais te marcaram na vida, deixa aqui nos comentários, beleza? Algum desses jogos aqui também marcaram a vocês? O que vocês sentiram na época? Que lembranças que vocês têm dos grandes jogos que vocês viram na vida? Comenta aí, vamos trocar aí essa conversa de bar, e um brinde pra gente, né? Gente que tá aí virtualmente, a gente não teve ainda esse contato, nunca tive nenhum contato com nenhum seguidor pessoalmente, fora meus amigos que eu já conheço, familiares, mas a gente pode ter uma conversa de bar de vez em quando aqui no Pautas e Táticas também, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no nosso canal e até a próxima!